Querido povo de Deus, duas considerações breves antes de entrarmos no evangelho de hoje, que é tão rico. Primeiro, a igreja é feita de pecadores, eu e você. Então, nós precisamos parar de nos assustar com a ideia de que um cristão peca. Não tem jeito. Nós somos pecadores. E essa consciência precisa estar dentro do nosso coração. E Jesus, que é Deus, sabia tanto disso, que nos deixou modos de lidar com essa questão. Uma segunda coisa: existe o pecado e existe os pecados. Quando você reza na missa antes de comungar, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. O pecado no singular significa uma condição que todos nós estamos até a morte do pecado original. Significa que dentro de nós há a capacidade do erro, de fazer a coisa diferente. Nós estamos no pecado. Todos nós estamos no pecado. Temos uma tendência de ir para o lado do mal. Isso ninguém escapa. Agora existem os pecados, que é o ato pecaminoso. É quando eu conto uma mentira, quando eu tenho inveja. Isso é o ato, eu estou cometendo o pecado. A cruz de Cristo nos salva do pecado do mundo, no singular. Ou seja, a cruz de Cristo nos dá condições de lutar contra o pecado. E aí para não cometer pecados. Porque pela graça do Espírito Santo, a igreja acredita que nós vamos ganhando força através do Espírito Santo, após a ressurreição de Jesus Cristo, para vencer o quê? Os pecados, que é os atos, aquilo que eu cometo que faz pecar, que acontece. Então nós não escapamos da condição de pecador, ninguém, mas nós escapamos do quê? De cometer os atos do pecado. E é aqui que se encontra o nosso caminho, o caminho de todo cristão, o padre, você, todos nós estamos na mesma barca, para não cometer os atos pecaminosos. E por isso mesmo é que Jesus, de modo muito prático, explica como que nós temos que fazer isso, em 3 instâncias. A palavra de Deus hoje, o que Jesus está querendo ensinar? O que eu faço quando alguém pecar contra mim? Porque todos nós estamos na mesma condição. As pessoas pecam contra nós e nós pecamos contra as outras pessoas. O que se faz numa situação como essa? Porque o que define o pecado é a essência do cristianismo, que é o quê? É viver o amor. Então quando eu vivo o amor, como é que eu amo? Uma outra pessoa. Não tem como viver o amor sozinho. Isso não existe. É fora de cabimento. Não tem como. Se você ama, mas eu me amo, padre. Que ótimo, muito bem. Você se ama, mas não está vivendo o amor. Porque para amar é necessário amar uma outra pessoa. Então só que o problema de amar o outro é que sempre eu vou me deparar com essa condição do pecado, e o outro pode cometer pecado contra mim. E o outro não é o outro lá longe não, viu? É minha esposa, meu filho, é esse pessoal aí que vai pecar contra nós. E aí o que eu devo fazer diante disso? O que um cristão faz diante disso? Jesus diz, num primeiro momento, quando alguém peca contra mim, eu chamo a pessoa e falo com ela a sós. Filhos e filhas, isso é tão importante na nossa vida, mas tão importante, e é uma prática em desuso. 90% dos problemas de qualquer pecado, qualquer situação de pecado seria resolvida dos nossos relacionamentos de amor, seriam resolvidos se nós fizéssemos isso. Na missa do meio-dia eu estava contando de uma situação que me aconteceu assim. Tem dia que o padre atende muita gente e depois fica meio com a cabeça nas nuvens. E esse dia eu estava assim, uma pessoa que eu gosto muito passou perto de mim e eu nem vi a pessoa. E depois ela veio falar assim para mim assim: padre, o senhor já tá virando estrela desse jeito?
nem olhou na minha cara, nem disse um oi para mim. E eu falei assim: filha, desculpa, eu não vi, eu não tinha te visto, o padre estava com a cabeça nas nuvens. E pronto, a situação se resolveu. É isso que Jesus está falando. Se essa mesma pessoa tivesse chamado o povo da igreja e não sei o que, falado assim: olha, o padre, olha, não está nem olhando na cara da gente mais, viu? E aí começa a espalhar a cisânia e não sei o que, e nunca viesse falar para mim que aquilo tinha acontecido, talvez ela ia ficar dentro dela com a crença de que eu realmente esnobei ela, porque ela não veio conversar. O padre está falando de uma coisa muito simples, mas muito importante, que geralmente nós não fazemos. Nós preferimos acreditar nos nossos maus entendidos interiores e ficar com eles, e não dizer o que está acontecendo. 90% dos problemas nossos seriam resolvidos já nessa primeira instância. E por isso que Jesus diz que esse é o primeiro momento, que precisa ser feito isso. E vocês sabem disso. Quase tudo se resolve logo nesse primeiro momento, quando a gente pode conversar e esclarecer as coisas. E esse é o nível do diálogo do casal, do diálogo de pai e mãe, do diálogo de pai e filho, mãe e filho. Esse é o nível. A segunda leitura começa assim: não devas nada a ninguém. É São Paulo falando para a comunidade. Não fica devendo nada para ninguém. Gente, não fique devendo nada para ninguém. E o padre não está falando de dinheiro, não. Não fique devendo, que dinheiro a gente não pode dever mesmo, né? Mas hoje em dia, na nossa cultura, o crédito significa dever. Não tem jeito. Quem se organiza bem sabe como é que deve dinheiro honestamente, não é verdade? Mas não deva explicação à pessoa. Não deva mal entendidos, não deva, entende assim, olha, se algo precisa ser explicado, explique. É isso que Paulo está falando para a comunidade: não deva nada a ninguém, isso te faz bem. Por mais que nós brasileiros ficamos naquela assim: meu Deus, se eu falar isso para a pessoa, gente, o que será que vai acontecer? Não vai olhar nunca mais na minha cara. Coitado, e o padre fica morrendo de dó, tadinho, não vai olhar mais na cara da pessoa. Não tem problema, deixa não olhar mais na cara, até a hora que tomar vergonha na cara e perceber que estava errado. Mas nessa primeira instância é preciso levar em consideração também algo cristão. Como é que Jesus também ensina isso? Como é que eu me relaciono, como é que eu converso com uma pessoa? Está nos 3 evangelhos. O que a palavra de Deus diz? Não faças nada a ninguém que você não quer que faça a você também. Então, nesse primeiro momento, quando eu vou conversar com alguém, eu vou nesse espírito. Eu vou conversar com uma pessoa. Como é que você gostaria de ser corrigido? Se um dia você precisar ser corrigido, como que você gostaria de ser corrigido? É desse jeito que você vai corrigir a pessoa também. Da mesma maneira como você quer que você seja corrigido, você vai corrigir o outro. Só que existem uns 10% de uns problemas que não são resolvidos. Coitado do Ezequiel, está batendo a cabeça com isso. É um menino, provavelmente de uns 17 anos, e Deus fala assim para ele assim: você vai ser meu profeta. E ele faz todo aquele discurso, não posso, não sei, não consigo. Não, pode ir que você consegue, porque vocês sabem muito bem que maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com as escolhas que eu faço na minha vida e o que eu tiro das experiências da minha vida. E provavelmente era um menino muito sábio, e por isso Deus escolhe ele. E hoje, na leitura onde nós lemos Ezequiel, ele fala assim: como que eu vou, olha, vai lá, você precisa falar. Como é que eu vou falar a verdade? O profeta precisa dizer a verdade. Como que eu vou falar a verdade? Vai lá, você precisa falar. Por que você precisa falar isso? Porque aquelas pessoas, os ímpios, precisam ser transformados na sua vida. Precisam transformar a sua vida. Por isso não tenha medo, vai lá e diga. E fala. E às vezes a verdade dói no nosso coração, mas ela é necessária. Só que justamente porque existem esses 10% das pessoas que vai ser complicado resolver a situação. E aí a gente vai para a segunda instância. Chamou a pessoa a sós,
falou com ele. E isso é regra para tudo, viu, gente? É básico. Até para educar um filho. Quando ele fez alguma coisa errada, você chama ele a sós e diga para ele que ele não fez, mas que ele fez errado. Só que aí pode ser que a pessoa não aceite. E aí você tem que chamar mais 2 ou 3 pessoas juntos. A palavra de Deus diz isso. Por quê? Porque às vezes pode acontecer que as pessoas estão confundidas e as duas acham que estão certas na situação. Precisa ter alguém de fora para dizer, para avaliar alguma coisa, para dizer assim, olha, então você precisa de uma opinião alheia, mas uma opinião de alguém que você confie, de alguém que não vai expor a sua vida, porque hoje é complicado isso daí, né? De alguém que você confie, de alguém que faça parte da sua vida. Da freira, olha lá, a freira pode dar uma opinião nisso. Reza lá o dia inteiro, você acha que ela não tem capacidade de dar uma opinião numa história dessa? E aí chama alguém e diz assim, olha, está acontecendo isso aqui. Pode ver que ainda Jesus não envolveu a igreja nisso. Mas é a nossa capacidade de ir resolvendo as coisas da nossa vida. E aí chama alguém para olhar e falar assim, não gente, olha, isso aqui, os dois estão errados. Ou não, olha, esse aqui está certo, esse aqui está errado, mas vamos lá, vamos tentar resolver essa situação aqui. E depois, a maioria dos casos aí se resolve, o resto dos casos se resolve nessa segunda instância. Mas precisa ter coragem para fazer isso. Dizer assim, olha, preciso de ajuda, a gente precisa de ajuda para resolver uma situação. Mas existe lá uma porcentagem mínima, pequena, de pessoas que não vão aceitar que estão erradas, não vão mudar. E aí sim, nesse momento é que Jesus diz assim, chama a igreja, chama o padre, chama a igreja junto para resolver essa situação. E aí se a pessoa mesmo assim não abre mão daquilo que aconteceu, se o padre não consegue ajudar, se ninguém consegue ajudar, aí, então que essa pessoa seja considerada como um pagão. E o que é ser considerado como um pagão? Entregue à justiça dos homens. Entregue à justiça dos homens. E lá as coisas precisam se resolver. Mas padre, que coisa é essa? Mas Jesus não é amor? Como é que é isso? Isso é amor. Corrigir alguém é amor. O problema é que nós estamos numa onda de que é o amor? Aguenta tudo, não fala nada, fica quieto, não diz nada, hein? Finge que não é nada, finge que não está acontecendo nada. E aí a pessoa vai fingindo que não está acontecendo nada. Então ela não fala nada, sofre. Ah, mas tá bom, se a pessoa quer assim, vamos deixar que acontece assim, que fique assim. Vamos deixar assim mesmo. E vai deixando, vai deixando, vai deixando. De repente, o problema que era assim transformou-se no mundo. Ninguém resolveu. Agora quem vai resolver? Parece que não tem mais jeito de resolver a situação. E pior, vai aguentando certas coisas, aguentando à custa do quê? De tomar remédio para o resto da vida, de ficar doente, à custa do quê? Sendo que num primeiro momento as coisas já poderiam ter sido resolvidas. E aí Jesus diz assim, no final do Evangelho: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e estarem em acordo diante de si, ou seja, fizeram isso daí, olha, conversou 2, fizeram a primeira instância lá, conversaram, deu certo. 3, não deu certo, teve que chamar mais alguém na segunda instância, mas estiveram de acordo, conseguiram resolver a situação, isso aí eu abençoo. Agora, se as coisas não forem concordes, eu não abençoo. Isso deve estar entregue às coisas do mundo. E vocês sabem como o mundo resolve as coisas, né? Com muita injustiça. Alguém vai sair muito ferido dessa situação. Muito ferido. Isso é o básico de ser cristão.
É a capacidade que nós temos de nos colocar diante das situações da vida e se posicionar, e resolvê-las, e falar e tentar dialogar, enfim, isso é o básico do ser cristão. O Jesus Cristo está aqui falando de coisas muito simples da nossa vida. Não está falando de nada demais, que nós aos poucos fomos perdendo e já não conseguimos mais. Tem famílias que não têm o mínimo de diálogo. Se não tem nem da primeira instância, que dirá da segunda e da terceira. E às vezes é tão bonito quando vem um casal e fala assim: padre, olha, a gente está com esse problema aqui. Com uma sinceridade, a gente não se ama mais. Essa é a verdade. Ou então tá bom, vamos lá. O que a gente pode fazer então para vocês se amarem? O que nós vamos fazer? Olha, você reconhece a honestidade da pessoa, que percebe que não é sozinha que ela enfrenta os sofrimentos, que percebe que, e mais do que isso, que o pecado precisa ser enfrentado. Padre, olha, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, o que dá para fazer diante dessa situação? É um acontecimento. É um acontecimento da vida. E aí nós passamos por tudo, e aí nós fazemos todo esse processo, e conversamos, e ajustamos, e geralmente as coisas dão certo, se encaminham bem, as pessoas se perdoam, o amor acontece, mas nós temos muita dificuldade de dar o primeiro passo, que é pelo menos deixar as coisas claras, é não dever nada a ninguém. Não deva nada a ninguém. Faça esse lema de São Paulo, o lema da tua vida. Não é ser grosso, né? Porque tem gente que assim, que no afã de ser verdadeiro, né? Então já joga a verdade na cara de qualquer jeito mesmo. E o outro que se vira com aquela situação, né? O padre de vez em quando é assim, né? Mas vocês perdoam o padre de vez em quando. Né? Tem que ser da maneira correta. Não é assim, se joga as coisas assim, não. Onde é que está o meu erro? E onde é que está o seu? Onde é que está a minha parcela de culpa? Onde é que está a sua? E aí nós vamos vivendo bem as coisas de uma maneira muito concreta. Num instante de silêncio, peça a Deus essa capacidade de não dever nada a ninguém, de não se omitir, mas de saber corrigir, de ser honesto nas suas coisas, na sua vida, reconhecer que precisa de ajuda. Talvez tantas pessoas, não sei, que estão aqui na igreja, mas que estão nos acompanhando em casa, talvez tenham tanta dificuldade, tenham um orgulho tão grande de admitir que precisa de ajuda, de falar para o outro. Não tenha medo de fazer essa experiência, de dizer: olha, eu preciso de ajuda, preciso ser corrigido. E muitas vezes dizer a Deus: Senhor, me corrija, porque às vezes eu não sei como fazer as coisas. Que nosso Deus nos ajude a cada dia mais sermos resolutos, resolvidos, corrigidos pela graça de Deus.